Boa noite, queridos amigos e amigas que nos honram neste estudo que tanto bem pode fazer às nossas almas. O capítulo 5º tem por título Bem-aventurados os aflitos. E quem são os aflitos? Somos todos nós, evidentemente. Agora, bem-aventurados é o que nós vamos tentar descobrir como é que podemos chegar a este ponto. Lembrando que este capítulo é um dos capítulos, ou melhor, é o capítulo mais extenso do Evangelho segundo o Espiritismo. É também um capítulo que contém o maior número de instruções dos espíritos da codificação. O caráter deste capítulo é justamente demonstrar para nós, de forma patente, o quanto a doutrina dos espíritos pode nos consolar nos momentos desafiadores que todos estamos enfrentando. Seria interessante lembrar também que o capítulo 4º, que precede este que nós vamos estudar, trata da questão da reencarnação. Sem o quê? Sem este dogma da reencarnação, fica muito difícil de entender as bem-aventuranças. Então, vamos lá. É sempre importante fazer, a título de introdução, algumas questões. Mas antes disso, lembrando que a noite é de tratamento, vamos aproveitar aqui este pensamento de Emmanuel para que entremos na vibração do estudo. Diz ele: se a aprovação te busca, não desanimes, segue. Ninguém te estrague o dom de renovar a vida. Todos vivem na Terra com lições e problemas. Pelas próprias tendências, saberás por que sofres. Nossa luta maior será sempre em nós mesmos. Segue e confia em Deus, e Deus te orientará. Vamos lá, então, para as questões que introduzem o nosso estudo. Por que sofremos? Porque uns sofrem mais do que outros. Quais as causas dos sofrimentos? Qual o preventivo para os males da vida e qual o remédio para a dor? No desenvolvimento do capítulo, nós vamos ter as respostas para essas questões, que serão retomadas também a título de conclusão para fixar melhor os ensinamentos lá no final. Vamos começar respondendo através das palavras de Allan Kardec a questão das aflições na Terra. Diz ele, o nosso mestre lyonês, que as aflições na Terra são os remédios da alma. Elas salvam para o futuro como uma operação cirúrgica dolorosa salva a vida de um doente e lhe devolve a saúde. É por isso que o Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Aqui nós percebemos que o futuro, naturalmente, se refere às várias encarnações
e a conquista da evolução espiritual, que é tão importante para que nós possamos aspirar uma felicidade perene. Vamos ver a consolação que nos é trazida por Mateus na citação seguinte, onde o Mestre Jesus coloca para nós, com a sua vibração de imenso amor pela humanidade, disse ele, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Aí surge para nós, naturalmente, a questão: a quem se referia Jesus? Quem são os que choram e serão consolados? A resposta já começa a mexer conosco, porque diz o seguinte: os que sofrem com resignação e paciência, esses é que serão, então, os bem-aventurados. Os que sofrem com resignação e paciência. Duas palavrinhas mágicas, difíceis, duas virtudes cardinais do cristianismo. Resignação e paciência que nós precisamos conquistar. Ao contrário, aqueles que sofrem, mas se revoltam e desesperam, não terão, então, o direito ao consolo de que fala Jesus. Revolta, desespero, não ajudam em nada, pelo contrário, prejudicam a nossa evolução e a nossa busca da felicidade que todos almejamos. É importante saber que existe uma justiça das aflições. É a justiça divina refletida e estudada lá no livro O Céu e o Inferno, na sua primeira parte, no capítulo 7. Por que sofremos, então? Retomamos aquelas questões, né? Por que uns sofrem mais do que outros? E a resposta que nós encontramos é de que, para todo sofrimento, há uma causa. Se Deus é justo, essa causa há de ser necessariamente uma causa justa também. Perante a justiça divina, em relação à diferença de sofrimentos das criaturas, perante a justiça divina, todas as ações, boas e más, são rigorosamente consideradas. Há uma contabilidade das nossas ações, uma contabilidade extremamente bem feita, rigorosa, infalível, de tal forma que as leis divinas, as divinas leis de Deus, dão a cada um de nós segundo suas obras e no tempo certo, no tempo de Deus. De tal forma que nós podemos fazer as colocações que seguem. Deus, o Criador de todas as coisas, ele rege o universo através de leis sábias e imutáveis. Sendo Deus a expressão do mais puro amor, não castiga, mas corrige paternalmente seus filhos. E o faz respeitando o livre-arbítrio das criaturas, que são compensadas pelo mérito de suas escolhas, colhendo o que semearam, debaixo da mais absoluta justiça, sempre recamada
de misericórdia. Vejam, esta é uma garantia muito importante e que se reporta necessariamente à ideia da sobrevivência da alma e das múltiplas reencarnações como degraus na evolução do ser, no sentido da liberdade e no sentido da felicidade que todos almejamos. Repetimos, porque este é, talvez, o ponto que mais nos interessa na busca dos caminhos para atingir tal desiderato. Causa das aflições. Segundo o capítulo que estamos estudando, existem causas que são atuais, ligadas à vida presente, à presente encarnação, que são evitáveis. Observem bem, as causas atuais na vida presente, causas das aflições, elas são evitáveis. As anteriores, isto é, que dizem respeito às vidas passadas, estas são inevitáveis. Dizem respeito ao acerto com a divina justiça. Os ensinos de Jesus põem os homens na direção destas causas. E o Espiritismo vem revelá-las completamente. Nós temos aqui alguns exemplos de causas atuais, ligadas, por exemplo, à imprevidência, né? Os acidentes decorrentes da falta de atenção na direção ou até da utilização, por exemplo, de bebidas alcoólicas que podem levar a acidentes graves, a problemas muito sérios, como nós vemos aí todos os dias registrados pela mídia. Ainda dentro das aflições por causas atuais, nós temos o orgulho, a vaidade, a ambição desmedida, muitas vezes, a preguiça, os excessos, os vícios, sem dúvida nenhuma, a inveja e toda aquela corte, digamos assim, de vícios que ainda dizem respeito à nossa condição de espíritos imperfeitos num planeta de provas e expiações. E as aflições por causas anteriores, aquelas que são inevitáveis, pelas quais todos nós temos que passar. É, por exemplo, o caso da morte de entes queridos. Ficamos compungidos sempre, né? Quando, na expressão assim mundana, popular, perdemos alguém que amamos. É verdade que nós não perdemos, mas sentimos muito na condição de encarnados quando isso acontece, quando nos bate à porta este tipo de cobrança. Os flagelos naturais também se manifestam dentro desta condição daquilo que é inevitável, que o homem ainda não conseguiu controlar. As doenças de nascença, de tal forma que as aflições por causas anteriores sempre refletem a condição do homem que sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Por exemplo, se for orgulhoso, ele pode nascer em condição humilhante, em condição em que ele vai realmente ter que dobrar a cerviz, né? Ele vai ter que perder aquela vaidade, aquele orgulho, né? Devido às circunstâncias que o cercam na presente encarnação e que funcionam como um medicamento.
O avarento, o egoísta que empregou mal a fortuna, ele pode ser privado até mesmo do necessário, dependendo da caridade pública, muitas vezes, para sobreviver. Se foi mau filho, poderá sofrer com seus filhos. Mas essas aflições todas, elas precisam ter algum tipo de significado, quer sejam elas atuais ou anteriores. Dizem os espíritos, então, para nós, nos esclarecem Allan Kardec também, de que as atuais ou anteriores aflições, elas são meios de progresso. São, por assim dizer, degraus de uma escada evolutiva. São também advertências de que procedemos mal em muitas oportunidades. Traz experiência para o espírito, faz sentir a diferença entre o bem e o mal, faz ver a necessidade de se melhorar. Olha, vejam, não é possível evoluir e nem livrar-se da dor sem mudar de posição mental, de atitude, de condição humana. Nós estamos convidados a progredir pelo trabalho. Duas leis divinas: progresso, lei do progresso, e lei do trabalho. São também bênçãos de Deus as aflições. Mas ninguém fique preocupado em impedir aflições. Deixem que elas venham por um processo natural, como todos nós sabemos. De tal forma que a dor, então, é um aguilhão que nos impele para a frente. Segundo Allan Kardec, esta frase foi extraída lá da Gênese. Todos os males promanam do espírito. Vamos lembrar aqui, Deus não criou o mal. O mal é resultado do uso que fazemos do nosso livre-arbítrio. Tento, portanto, é o que nos aconselha o espírito admirável de Amélia Rodrigues, no livro Luz do Mundo, na lição número 11. Vejamos agora Lacordaire, outro espírito da codificação, fazendo algumas referências sobre as palavras do Cristo, o nosso modelo, o nosso amado Jesus. Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. A interpretação feita por Lacordaire não se referia a todos os que sofrem, mas aos que sofrem bem. Referia-se àqueles que, diante da dor, provam sua fé, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Perante o sofrimento, nos diz Lacordaire, nos aconselha este luminoso irmão: sobreponde-vos a ele. Domine a impaciência, a cólera, o desespero. Aqueles que sabem sofrer, terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra. De tal forma que, quando acontece ao contrário, a revolta diante do sofrimento, por exemplo, pode nos conduzir ao suicídio. E aqui uma nota triste, mas necessária de ser dada.
Nos últimos tempos, tem havido um aumento muito grande dos suicídios, principalmente entre os jovens, na faixa etária de 14 aos 18 anos, e também entre os idosos, talvez como uma repercussão do confinamento desta pandemia, que é um dos flagelos naturais que estamos enfrentando. Pode nos levar também à loucura, à revolta contra a dor, o sofrimento. A maioria, então, dos casos de suicídio e loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes da vida, que não se tem coragem de suportar. São os maiores incitantes ao suicídio: a incredulidade ou a dúvida sobre a vida futura. Por isso é tão importante a doutrina dos espíritos e todas aquelas religiões que preconizam a sobrevivência da alma após a morte do corpo físico e as reencarnações, que são oportunidades renovadas de reconstruir as nossas existências. As ideias materialistas, elas são combatidas certamente por todas as doutrinas espiritualistas sinceras e que desejam o bem-estar do homem e a evolução espiritual de que necessitamos. De tal forma que, recorrendo a Carl Jung, nós temos aqui um pensamento muito interessante, onde ele diz, este cientista da psicanálise, ele coloca que não há despertar da consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma. Diz ele, ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Por isso é que nós precisamos do autoconhecimento. Precisamos descobrir essas áreas escuras e iluminá-las, atendendo àquela ideia que Jesus também colocou para nós e que é muito consoladora. Vós sois deuses, fazei brilhar a vossa luz. De tal forma que podemos afirmar, sem medo de errar, que o melhor preservativo contra o suicídio e a loucura é o Espiritismo, porque esclarece sobre a vida futura, apresenta o testemunho dos espíritos suicidas, promove a serenidade e a coragem moral, preservando o equilíbrio e afastando a ideia do autocídio. Podemos, então, nos encaminhar para os finalmente, respondendo aquelas perguntas iniciais. Não mais agora com pensamentos, com divagações, mas buscando justamente nos ensinamentos que nos são trazidos dentro deste capítulo pelos espíritos da codificação que se manifestam lá nas instruções dos espíritos. Então, nós fizemos alguns excertos do que foi colocado lá por eles. Por exemplo, o próprio Allan Kardec, como colocamos lá no início, diz que as aflições na Terra são os remédios da alma. Porque uns sofrem mais do que outros? É Fénelon quem nos diz: habituai-vos a não censurar o que não compreendeis e crede que Deus é justo em todas as coisas.
O que vos parece um mal é um bem. Quais as causas do sofrimento? É Sanson, da Sociedade Espírita de Paris, que nos diz: nada se faz sem um fim inteligente. Em todas as dores que vos atingem, nelas encontrareis sempre a razão divina. E, finalmente, qual o preventivo para os males da vida? É François Nicolas Madeleine que nos diz que uma santa emulação vos anime e que cada um de vós se despoje do homem velho. Isto é, que façamos a nossa reforma íntima. E eu havia me esquecido da mais importante, talvez, questões, que é esta: qual o remédio para a dor? E é Agostinho, Santo Agostinho, que vai nos dizer que o remédio para a dor é a fé, o apelo ao céu. Obrigado, amigos. Graças a Deus que possamos aproveitar esses estudos.